É hora de painel aqui no CNN 360. Nesta semana deve ser instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar o ataque aos três poderes em 8 de janeiro. E tanto a base do governo como a oposição já começam a definir seus representantes. Sobre esse assunto nós vamos fazer, como eu disse, um painel e a gente vai receber o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ambos já estão aqui no nosso telão do CNN 360. Muito boa tarde aos dois. Eu vou começar com uma primeira pergunta mais geral de avaliação desses primeiros nomes que foram apresentados tanto pelo PT quanto PL. O PSOL de Ivan Valente também já apresentou. O PL do capitão Alberto Neto já tem os seus nomes definidos tanto na Câmara quanto no Senado. Começo com o deputado Ivan Valente. Essa definição de nomes feitas pelo partido do presidente Lula, pelo PT, também pelo seu partido, deputado, o que elas indicam? A base do governo está pronta escalou uma equipe que vai ser bastante contundente em buscar novas informações em torno do que aconteceu no 8 de janeiro? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, capitão Alberto Neto. Bem, eu primeiro queria colocar o seguinte: nós já estamos há 4 meses do dia da infâmia, que é o 8 de janeiro, que é semelhante ao golpe militar de 64. É um atentado feito por delinquentes bolsonaristas e que agora fica claro que é algo engendrado, entende, por pessoas, e não só a horda fascista que invadiu a Praça dos Três Poderes e quebrou a Praça dos Três Poderes, mas gente graduada, sejam militares, sejam políticos, entende, ou financiadores desse processo todo golpista, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: esse é um caso de polícia da justiça e está andando, porque nós já temos quase 1.000 réus aí no Supremo Tribunal Federal, mas não só isso. Eu acho que todas as apreensões, todas as vasculhas, entende? Estão mostrando que os telefones, a quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, que vai ser possível fazer com a CPI, vai chegar a militares graduados, como Augusto Heleno, como o general Braga Neto, né? Como chegou a esses daqui, Ailton Barros, coronel Elcio Franco, Mauro Cid. Então, para mim, a abertura dessa CPI, que foi comemorada pela oposição, foi um grande tiro no pé. Agora sim, nós vamos chegar aos grandes mandantes e financiadores e vamos chegar ao chefe deles, que é Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a CPI tem poder para não só ficar observando a inelegibilidade de Bolsonaro, né, na questão do Tribunal Eleitoral, mas prendê-lo, porque ele é o principal responsável pelo golpe de Estado, com tudo que ele fez nesses 4 anos, com a fuga para o exterior e com todo o planejamento que foi feito através de Anderson Torres, Mauro Cid, comandante do Exército, pelotão de Goiás e etc., que nós vamos destrinchar na CPI. E deputado Ivan Valente, agora sim, passar a palavra ao deputado capitão Alberto Neto. Mas antes, deputado, só para eu situar os nossos espectadores, eu fiz tanta menção aos nomes que foram escalados por ambos os lados para a CPI e não citei os nomes. Deixa eu ler a lista aqui para o nosso espectador estar bem informado. Da parte do PT foram indicados os deputados Rubens Júnior, do Maranhão, o deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, e a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB do Rio de Janeiro, mas o PCdoB faz parte da federação do PT. E o Senado, o PT também já indicou Fabiano Contarato, que é o líder da bancada, e Rogério Carvalho. O PL, do deputado capitão Alberto Neto, indicou Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, de São Paulo, e André Fernandes, do Ceará, que é, inclusive, o autor do requerimento, além dos senadores Eduardo Girão, que é do Novo, faz parte do bloco do PL no Senado, e Magno Malta. Agora sim, deputado capitão Alberto Neto, queria ouvi-lo sobre esses nomes que foram indicados tanto
pela oposição, da qual o senhor faz parte, quanto pelo governo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, deputado Ivan Valente. Primeiro, eu gostaria de esclarecer que nós que pedimos essa CPMI foi o PL, né, com a autoria do deputado André Fernandes, que também faz parte, vai fazer parte da CPMI, que solicitou que a população clamava por esclarecimento. Tentar comparar o evento de 64, que o general Castelo Branco foi eleito pelo Congresso Nacional, presidente do Brasil, com a ruaça que teve no dia 8 de janeiro, querer brincar com a inteligência da população brasileira. Mostrou uma ineficácia do governo, a bagunça do governo, que perdura até hoje, que não consegue votar um projeto, não conseguiu defender a Praça dos Três Poderes, com a Guarda, com a Força Nacional, com a informação da BIM, mostrou uma ineficácia que perdura até nos dias atuais. Os deputados que vão representar o PL, vão representar a oposição, estão preparados para esclarecer o que aconteceu. A Polícia Federal já acabou de dar algumas informações mostrando que tinha integrantes de partidos da esquerda que estavam participando do movimento. Nós não temos nada a temer, por isso que nós solicitamos essa CPMI, e o governo lutou com todas as forças. Quando viu que a população queria saber a verdade, eles abriram a guarda e aceitaram, e agora vai acontecer, e o Brasil vai saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Bom, só para também a gente lembrar, o deputado capitão Alberto Neto fez menção à eleição do Marechal Castelo Branco pelo Congresso Nacional. De fato, ele foi eleito em 65. Né? O golpe militar aconteceu em 31 de março de 64, quando foi deposto o presidente João Goulart, que era o presidente que exercia o mandato pela Constituição daquele ano. Deputado capitão Alberto Neto, continuando com o senhor, prevendo já o início dos trabalhos da CPI, na sua avaliação, quais pessoas deveriam ser os primeiros convocados para essa CPI mista? Lembrando que, tanto nas investigações sob responsabilidade da Polícia Federal, já foram ouvidas uma série de pessoas que trabalhavam, por exemplo, no Gabinete de Segurança Institucional, pessoas que foram presas em flagrante ou presas no dia seguinte, uma série de depoimentos foram feitos, assim como na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que já ouviu uma série de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal em relação às falhas no policiamento que permitiram a invasão da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes e a depredação das sedes, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Congresso Nacional, do qual ambos os senhores fazem parte, quanto do Palácio do Planalto. Na sua avaliação, deputado capitão Alberto Neto, quais deveriam ser os primeiros depoentes desta CPI mista no Congresso Nacional? Lembrando que na CPMI não pode haver falsas afirmações. E nós queremos saber, primeiro, do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que no dia 7 de janeiro apresentou uma portaria autorizando o uso da Força Nacional, no dia 7 de janeiro, autorizando a Força Nacional a atuar da rodoviária até a Praça dos Três Poderes. O presidente da BIM enviou para 48 órgãos do governo federal um relatório de inteligência mostrando a previsão do fatídico dia do 8 de janeiro. A ineficácia do governo foi aparente e proposital. Quando as imagens, inclusive a CNN, mais uma vez, parabenizando aqui, deu esse furo de reportagem mostrando as imagens lá do Palácio, mostrando a ineficácia do GSI na atuação do dia 8 de janeiro, colocou a população brasileira na desconfiança. Se as portas realmente foram abertas ou não. Então, nós temos que chamar, lógico, quem era responsável pela segurança, o ministro Flávio Dino. Por que ele colocou a portaria no dia 7? Então, ele tinha informação sobre o que ia acontecer, que precisaria de um reforço. Chamar o general do GSI, por que dessa atuação tão fraca durante a ação de repelir aquela invasão, aquela depredação ao prédio público, que era responsabilidade
do governo federal. Então, esses são os primeiros passos que nós vamos tomar na CPMI do dia 8 de janeiro. Deputado Ivan Valente, a mesma pergunta ao senhor. Quais pessoas devem ser as primeiras a serem ouvidas por essa CPI mista no Congresso Nacional, levando em conta que tanto Polícia Federal quanto a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal já tem uma série de depoimentos colhidos e uma série de informações já foram levantadas sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Bom, em primeiro lugar, Yuri, eu queria colocar o seguinte, né? Os fatos estão se revelando com ligações profundas, né? Cada vez que você apreende um telefone, por exemplo, o general Heleno ameaçou, o Bolsonaro ameaçou, não vão pegar o meu telefone. Pegaram o telefone dele. O general do GSI, que é o Heleno, falou o seguinte, venham pegar aqui. Eu duvido que o STF faça isso. O STF foi lá e pegou. Quem era o GSI uma semana antes? General Heleno. Esse é um dos primeiros convocados. Ele estava de fora. Esse sujeito é um trigolpista. Ele é golpista de 64, ele é golpista de 77, quando eu estava preso pela ditadura militar. Ele tentou o golpe sobre o golpe no governo Geisel. E ele é um golpista que elaborou todo o sistema de informação e repressão do governo Bolsonaro e a não aceitação de qualquer resultado eleitoral. O general Braga Neto, né, agora com os áudios do senhor Elcio Franco, né, tá aí. Ele queria trazer 1.500 soldados, não só a horda fascista que invadiu, são todos bolsonaristas. Não tem nenhum infiltrado, é tudo mentira, é tudo narrativa, entende? E não foi só uma ruaça, não, entende? Foi uma tentativa de golpe. Mas o comandante do Exército, Arruda, que foi demitido pelo Lula, não quis tirar o Mauro Cid do pelotão de Goiás. É de lá que viria o golpe armado mesmo, armado, entende? E cada vez o cerco se fecha. Então, esse Mauro Cid, o coronel Franco, o general Braga Neto, que foi na porta dos quartéis falar, esperem um pouco, e era da Casa Civil que saía isso. Então, nós vamos pegar personagens graúdos agora, não são só esses fascistas financiadores que vieram por aí, que é gente ligada ao agronegócio, que é gente inconformada e tal, mas gente de extrema-direita, entende? É verdade. Inclusive, Yuri, o proponente da CPI não pode participar da CPI, porque no mesmo dia ele postou nas redes a destruição do STF e a cadeira do Alexandre de Moraes. Uhum. E tem agora gravações propondo a prisão e levar, a CNN que deu, a Daniela Lima, entende? Falando que iriam levar o Alexandre de Moraes para o lugar incerto, fora senadores, né? Uhum. Que são apoiadores do bolsonarismo, como o Marcos Duval, que queria gravar o presidente do STF. Então, o golpe andou em andamento. A CPI vai ter muito o que falar. Ok, deputado. Só que aí vai chegar a gente graúda. Ok, deputado, desculpa a indelicadeza de interrompê-lo, mas para a gente manter um equilíbrio do tempo. Vou fazer a última pergunta dessa rodada, já começo com o deputado Ivan Valente. O senhor mencionou tanto financiadores quanto parlamentares que eventualmente possam estar envolvidos no 8 de janeiro. Então vou pedir uma resposta mais sucinta, começando pelo deputado Ivan Valente, depois o deputado Capitão Alberto Neto. A CPI mista, ela deve se debruçar mais em torno de financiadores do que aconteceu no 8 de janeiro, ou ela tem um dever, inclusive por ser realizada dentro do âmbito do Congresso Nacional, de averiguar eventual participação de deputados ou senadores no 8 de janeiro, começando pelo deputado Ivan Valente? Bom, primeiro eu queria fazer a observação, dirigindo também ao capitão Alberto Neto, o seguinte, aquela pressão pela CPI que a oposição fez num primeiro momento, agora, nos últimos 15 dias, nós podemos ver que há um imenso esvaziamento, que eles perceberam
tamanho do erro que eles cometeram. Então, parlamentares que são instigadores de golpe de Estado, o senhor Eduardo Bolsonaro mesmo falou que fechava o STF com um cabo e um soldado, não precisava de um jipe. Qual é a moral que tem um cidadão como esse, um deputado como esse, para investigar golpe de Estado? Ele vai sair de lá como um golpista também. Esse André Fernandes, entende? E é bom que o Ramagem também esteja lá, porque ele foi da ABIN, ou ele foi indicado para a ABIN, proibido de assumir na Polícia Federal. Então, são pessoas, vejam, que vão falar, criar uma narrativa. Nós não podemos torcer a verdade. Então, Yuri e telespectadores, o que eu estou entendendo é o seguinte: além de toda a investigação da Polícia Federal, do Judiciário, a CPI vai ter um poder de visibilidade e ela vai inverter a narrativa que vai pelas redes sociais. Não verá espaço só para fazer likes, com filminhos e vídeos lá, entende? Porque a verdade vai vir à tona e essa farsa vai ser demonstrada. Então, o que o povo vai ver é o seguinte: por que o Bolsonaro não entregou o poder? Por que ele nunca reconheceu a vitória? Por que ele fugiu para os Estados Unidos? E por que agora aparecem tantas denúncias, até de corrupção, de joias, de fraude de vacina e etc., mostrando o que foi este governo que queria se perpetuar no poder. Só que não há mais espaço para golpes de Estado clássico. Essa é a principal questão. Nós vamos esclarecer os fatos. Ok, obrigado, deputado Ivan Valente. Deputado, capitão Alberto Neto, repito a pergunta ao senhor. Na sua avaliação, a CPI também deveria se debruçar sobre financiadores do que aconteceu no dia 8 de janeiro ou também em relação a parlamentares? O deputado Ivan Valente chegou a mencionar alguns deles, como o deputado André Fernandes, que tem investigação no Supremo. O senhor acredita que a CPI seja uma oportunidade, inclusive, de se esclarecer esses fatos, ou ela tem a obrigação de ir atrás de parlamentares que incentivaram ataques que, ao fim e ao cabo, vandalizaram a própria sede do poder do qual os senhores fazem parte? Yuri, primeiro a gente tem que acabar com essa falsa narrativa que parlamentares estavam incentivando a arruaça no dia 8 de janeiro. Isso não aconteceu. Os parlamentares são protegidos pela imunidade parlamentar, de acordo com o artigo 53 da nossa Constituição. Infelizmente, isso não está sendo respeitado. Em nenhum momento o parlamentar usou a sua imunidade para tentar incentivar um golpe de Estado. Mais uma vez, eu trago esse questionamento: que tentativa de golpe foi esse? São pessoas, foi arruaceiro que entrou dentro dos prédios públicos, fizeram uma quebradeira e tinha uma Força Nacional à disposição, tinha a Guarda Nacional e nada fizeram. Mostrou a incompetência desse governo que perdura até os dias atuais, que não consegue aprovar nenhum projeto. Nós pedimos essa CPMI porque o governo utilizava essa falsa narrativa que os bolsonaristas estavam querendo dar um golpe de Estado, e o próprio deputado Ivan Valente faz a comparação com 64, fatos totalmente desconexos, narrativas em cima de narrativas, com aquela ilusão de que você falar 1000 mentiras vai virar uma verdade. Não vai continuar sendo uma mentira. Nós queremos essa CPMI para trazer a luz, para saber se teve realmente financiador. Doa quem doer. Omissão do governo, sim. Se teve crime de responsabilidade do presidente Lula, porque sabia que teria essa arruaça e deu alguma ordem para o ministro da Justiça, para o seu general, para não colocar a Força Nacional, não colocar a Guarda Nacional para proteger o prédio público. A população quer saber a verdade e passar e virar essa página. Nós queremos a volta do crescimento do nosso Brasil. Hoje nós temos um crescimento de desemprego. Um governo que quer acabar com o marco legal do saneamento básico, um governo que não tem uma proposta, que vai para a China e ataca a Ucrânia, ataca os Estados Unidos, ataca Taiwan, uma péssima diplomacia que nós estamos vivendo, que isso pode afetar a vida dos brasileiros. Nós queremos, porque a esquerda criou uma falsa narrativa, que nós queríamos um golpe, que o bolsonarista queria um golpe. Nós pedimos essa CPMI porque nós queremos a verdade, esclarecer para a população brasileira, e queremos virar essa página porque nós sonhamos com um Brasil muito melhor.
Eu agradeço aqui, deixa eu passar para a tela geral aqui para trazer tanto o deputado Ivan Valente, está aqui em São Paulo, mais agasalhado, que está frio aqui em São Paulo. Obrigado, deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, está num tempo mais ameno, pode estar com uma camisa mais curta, né, deputado? Saudade aí de Manaus. A Amazônia é um dos estados mais fantásticos, todo brasileiro deveria conhecer essa região e o Amazonas em especial, um estado muito acolhedor. Mais uma vez, muito boa tarde a ambos. Obrigado por participarem desse painel de uma forma tão respeitosa e desejo desde já para ambos, para as famílias de vocês, um bom fim de semana de Dia das Mães, tanto ao deputado Capitão Alberto Neto quanto ao deputado Ivan Valente. Meu boa tarde a ambos. Obrigado, boa tarde. Yuri, só para fazer a correção, que tu me corrigiu. Tem razão, eu sei qual é a correção que o senhor vai fazer, pode fazer sim. Não, só você pode corrigir, não tem problema nenhum, foi em 64 realmente, e eu fiquei um pouco confuso na sua correção, eu dei uma pesquisada agora aqui e confirmou que foi 11 de abril de 64, Marechal Castelo Branco eleito pelo Congresso. É isso, tem razão, a eleição direta que deveria ocorrer em 65, eu acabei me confundindo, obrigado, é isso, tá vendo? Além de tudo, somos todos aqui colaborativos. Yuri, Oi? Yuri, me perdoe, mas não deixou de ser um golpe de Estado. É isso. Como foi a tentativa de golpe de Estado e impedimento do Lula no dia 8 de janeiro. É golpe de Estado. A gente vai começar outro debate aqui, senhores. Podemos continuar. É isso. Obrigado, deputado Capitão Alberto Neto, deputado Ivan Valente, ambos bons amigos aqui. Um bom fim de semana a ambos.